Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta terça-feira, continuamos comentando os devocionais diários propostos pela CPAD nas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. O primeiro trimestre de 2024 traz o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A lição de número 9, que será ministrada dia 3 de março de 2024, nos traz o tema O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. E o devocional desta terça-feira nos diz que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. O texto proposto é Mateus 28, 19. Leiamos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, na verdade, esta é a fórmula batismal. É muito interessante nós destacarmos que o batismo cristão, especificamente após a Reforma Protestante, é diferente do batismo concebido pela Igreja Papista, ou a Igreja Romana, ou a Igreja Católica, como queiram. Lá, possuem os que assim se dizem católicos 7 sacramentos: o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, a penitência, a eucaristia, a confirmação e o batismo, que é efetuado no recém-nascido. Entendem esses teólogos que o batismo é um sacramento, isto é, um ponto de ligação com Deus, uma atitude de santificação e de lavagem dos pecados, que possui o batismo poder inerente para ligar o devoto ou aquela criança que está sendo ali trazida pelos pais ao corpo da igreja. Nós não entendemos assim. O batismo para nós é uma ordenança, como diz o próprio título da lição, uma ordenança de Jesus Cristo. E como toda ordenança, ela possui um regulamento. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus nos traz a explicação deste texto que nós lemos, no item 9 do Cremos, quando diz: cremos no batismo bíblico, efetuado por imersão em águas, uma vez, ou uma só vez, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus Cristo determinou. Veja que esta é a fórmula batismal e a ordem que Jesus nos deixou. Um dos textos que nós trazemos para explicar esta fórmula e que o apóstolo Paulo se utilizou é o texto que está em Romanos, no capítulo 6, e a partir do versículo 1, quando ele descreve a atitude interior daquele que se batiza. Romanos capítulo 6 e versículo 1 diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O apóstolo Paulo explica que no ato da conversão, no ato da regeneração, do novo nascimento, o velho homem é sepultado. E um novo homem nasce, agora da parte de Deus, nasce do alto, nasce da água e do Espírito, nasce de uma maneira interna, espiritual, que não é ligada a nenhum ato externo, físico ou aparente naquele momento. Logo, o batismo não está ligado à purificação. Ninguém se lava nas águas do batismo. Ninguém fica mais santo por ser batizado. O batismo é, sim, uma ordem do Senhor Jesus. E quem assim o faz, obedece a esta ordem. Logo, todos aqueles que aceitam a Jesus e têm o seu discernimento, devem se batizar, devem pedir o batismo nas águas, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. E o crente em Jesus Cristo obedece o Senhor Jesus. É o que diz em Hebreus, no capítulo 5, e o versículo 9, quando fala: e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Quem é salvo por Jesus, obedece a Jesus, e como o batismo é uma ordenança de Jesus, ele procura se batizar. O batismo traz também uma responsabilidade maior. Agora que está batizado, ele passa a ser espelho para o mundo e representar a igreja onde quer que ele esteja, não só a igreja, mas o próprio Senhor. Que Deus nos abençoe e continue nos dando graça durante esta semana e continue sedimentando as suas verdades eternas no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.